Realmente vamos discutir, dialogar sobre um grande livro que se devia haver feito anos, se não décadas atrás, sobre a evolução da classe CDE no Brasil. É um progresso no Brasil não muito reconhecido oficialmente. Mariela é bacharel de Ciências Sociais pela USP, mestre em Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. Nos últimos 10 anos desenvolveu projetos de pesquisa, consultoria voltado para desenvolvimento social, inovação social e diretora de pesquisa de análise de dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo de São Paulo. Lauro Gonzalez, coautor do livro, é professor do Departamento de Finanças da GV e coordenador do Centro de Estudo de Microfinanças e Inclusão Financeira da GV. Professor na Universidade de Paris e da Universidade de Columbia, Nova York, pós-doutor da Universidade de Paris, Dauphine, em 2012, doutor pela GV em 2007 e foi fellow do Microfinance Management Institute em 2005 e pesquisador visitante da Universidade de Columbia. E agora temos nosso amigo Gilberto Natalini, é vereador de São Paulo, ex-secretário de Saúde. Eu não sei se vocês já cumprimentamos. Gilberto é um veterano da política e a política social em São Paulo. Eu conheci ele mais de 20 anos atrás, quando ele era secretário de Saúde de Diadema, onde a gente estava fazendo pesquisas e um projeto sobre a violência. E o Brasil tem mudado muito. E Gilberto também é vereador, não também, é agora vereador de São Paulo e muito influente nas políticas do Conselho Municipal. Mariel, você pode começar? Obrigado. Bom, boa tarde a todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Sr. Norman, obrigada, Fernando, pelo convite também. Obrigada, Gilberto e Lauro, pela presença. Eu acho que eu queria, só me apresentar. Eu sou a Mariel, sou pesquisadora da FGV, trabalho na área de políticas sociais, fiz meu mestrado lá e hoje em dia eu também trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, como diretora de análise de pesquisa e análise de dados lá dentro. E a gente acho que veio contar um pouco dessa história desse livro, que eu trouxe aqui, se vocês quiserem dar uma olhada para circular. Esse é um livro muito especial, foi organizado por mim, pelo professor Lauro Gonzalez, da GV, e pelo Maurício Prado, da Plano CDE, que é um instituto de pesquisa voltado também para desenvolvimento social e políticas públicas. Então, acho que esse livro, para mim, foi um resumo de um trabalho de muitos anos que a gente vem desenvolvendo de pesquisas na área de desenvolvimento social, pensando no que mudou nas classes CDE, né, nas últimas décadas. Então, o título do livro que deixei de mencionar é Brasil mudou mais do que você pensa. É realmente um livro muito profundo. Desculpe. Imagina. Esse livro ele foi lançado no ano passado pela editora FGV. E ele propõe esse olhar para mudanças estruturais que aconteceram no Brasil nos últimos anos e que muitas vezes a gente não percebe no nosso dia a dia. E acho que até trazer um pouco de como surgiu esse livro é uma boa história para a gente pensar um pouco as mudanças que aconteceram no Brasil nos últimos anos, mais recentes, né, de 2015 para cá, que foram, digamos, um start para a gente começar a pensar em escrever esse livro. Laura, você também me ajuda a contar essa história porque minha memória às vezes é meio ruim. Mas em 2014 eu estava trabalhando na Plano CDE como gerente de projetos lá
é uma empresa que faz pesquisas voltadas para desenvolvimento, educação, microfinanças. Então, todos esses temas voltados para a classe CDE eram objetos de estudos lá da empresa, né, do Instituto. E naquela época a gente queria fazer um livro, a gente pensou em fazer um livro mostrando o que tinha mudado nos últimos 20 anos em termos de estabilização, a partir da estabilização da moeda, 20 anos de plano real. Então era 94, 2014, e a ideia era um pouco mostrar essas mudanças. Aí, por motivos internos do Instituto, acabou ficando de lado, aí passou 2015, e aí o projeto sempre assim, vamos escrever o livro, e enfim, um dia a gente escreve. E aí entrou a crise econômica em 2015, e foi aquele grande choque para todo mundo, né? Então, emprego caindo, desemprego aumentando, as pessoas sendo demitidas, aquele caos, a economia indo para o buraco, e aí, o que a gente faz com isso? E isso foi um motivador para a gente refletir sobre a nossa própria condição. E isso, esses dados de conjuntura, eles eram muito... Era difícil de olhar eles sem pensar os dados estruturais que a gente vinha estudando. Então, a gente estudava anos sobre desenvolvimento nas classes CDE e via que aquela conjuntura não diz exatamente toda a parte da história. Então, foi um pouco nessa linha de raciocínio que a gente teve a ideia de escrever esse livro. Acho que o Laura pode complementar como é que você foi quando você estava em Colômbia, né? Acho que teve um momento importante aí de começar esse projeto. Bom, boa noite a todos. Tinha esse descompasso muito grande entre o que nós víamos como mudanças, vamos chamar assim de mudanças estruturais, e por mudança estrutural aqui eu estou entendendo algo assim que tem uma ordem de grandeza diferente. A gente pode até dar alguns exemplos depois quando falar dos temas. E ao mesmo tempo a conjuntura era extremamente negativa, e aí tinha essa ideia de que assim, não se comunicava adequadamente, né, as mudanças que tinham ocorrido nas classes CDE. E como nós fazíamos pesquisa já há alguns anos, eu lá no Centro de Estudos e na FGV, já em parceria com a CDE, onde estava a Mariel e o Maurício, que é o outro coautor, portanto tinha esse descompasso entre a conjuntura naquele momento, tudo muito como se o Brasil fosse a pior coisa, o pior país do mundo, né? Assim, de longe, como se nada mais tivesse acontecido para além daquela miopia de curto prazo, ou para aqueles dados que eram de fato bastante negativos. A gente continua num momento complicado, mas de curto prazo. Então, dessa necessidade, né? Dessa vontade de comunicar essas mudanças que a gente julgava que eram estruturais. E aí só o que a Mariel está dizendo é que essa ideia foi mais ou menos concomitante, só que entre uma ideia e colocar no papel tem um desafio, né? E aí foi fundamental. Eu fui para ficar um ano nos Estados Unidos, e aí eu escrevi os meus capítulos, e aí mandei para os demais os meus capítulos, aí não tinha como eles escaparem, tinha que escrever os deles também. Não teve como fugir. Basicamente foi isso. O livro tem 5 eixos, 5 capítulos orientadores. Então a gente fala de mudanças estruturais que aconteceram em educação, renda e posse de bens, habitação, inclusão financeira e digitalização. E aí para cada capítulo ele se divide em 3 grandes blocos. Então o primeiro bloco fala do que mudou. A gente pega dados da PNAD, principalmente PNAD, mas também tem dados de censo, dados de TIC, enfim, várias fontes. Mas a gente escolheu a PNAD porque ela tem uma continuidade no tempo que permite comparar muitos anos. Então a gente fala o que mudou. O que mudou do ponto de vista macro? Como é que esses dados estão organizados? O que a gente vê dessas grandes mudanças? Depois a gente passa para um outro bloco que a gente busca explicar um pouco o que aconteceu no país, o que mudou a educação, quais foram, sei lá, políticas sociais, fatores de mercado, enfim, o que aconteceu que poderia explicar essas mudanças. E a gente fecha cada capítulo, contando um pouco como que essas mudanças se materializam no dia a dia das pessoas. E essa é uma parte que acho que esse livro, enfim, recebi muitos feedbacks positivos dessa parte, porque acho que ela ilustra muito concretamente essas mudanças. Então a gente olha aquele dado meio cru, meio secão, mas quando você vai lá no interior do Nordeste ou numa capital e vai ver naquela pessoa como que a vida dela mudou porque ela tem acesso a uma máquina de lavar roupa, você entende a importância daquele dado e como aquilo que se concretiza em mudanças reais na vida das pessoas. Então acho que uma coisa legal desse livro é que ele passa por vários aspectos, assim, conta essa história por várias dimensões. Acho que vale dizer que o período é 1995 a 2015. Esse é o período
coberto pelo livro, portanto 20 anos. Né? 20 anos, exatamente. E esse livro ele fala basicamente de classe CDE. Então, o que a gente chama de classe CDE? Hoje em dia, a classe CDE representa 60% da população brasileira, são mais ou menos 120 milhões de pessoas, então é a maioria da população. Quando a gente fala de classe C, a gente está falando de uma população que ganha mais ou menos até um salário mínimo per capita, de renda per capita, que numa família de 4 pessoas seria entre 4 pessoas seria entre 3 e 4 mil reais. E quando a gente fala de classe DE, é meio salário mínimo per capita. Então seria uma família de entre 1.500 e 2 mil reais de renda familiar. E apesar dessas pessoas serem a maioria da população, elas são muito invisíveis. Isso é uma coisa que eu sempre chamo a atenção toda vez que eu falo sobre esse público. 60% da população, e eles são super subrepresentados em todos os aspectos da vida cotidiana que a gente possa pensar. Tem menos acesso a serviços, tem menos serviços direcionados para eles aparecem menos na TV, assim, desde aspectos mais simbólicos até aspectos mais concretos. É uma população que, apesar de ser maioria, é minoria. Então, a gente escrever um livro sobre isso diz muita coisa, né? Então, acho que só pensando em algumas questões de como que a gente chega na definição dessas classes que a gente chamou de classe CDE, não é uma tarefa fácil, e isso foi uma grande debate ao longo do livro, porque a gente tem que pensar, mas como é que a gente define pobreza, como é que a gente define quem que merece ou não merece receber um benefício social. Essa é uma grande discussão das próprias sociedades, não é só do livro, mas a gente teve que enfrentar ela, e a gente acabou criando, admitindo esse critério de renda, devido à facilidade de obter esses dados, à comparabilidade e ao fato de ser um critério também bem utilizado. Então, a gente definiu essas classes CDs a partir desse critério de renda. E acho que um outro ponto que também sempre gosto de enfatizar quando eu falo de populações CDE, além da invisibilidade, que é uma coisa que a gente tem que olhar, tem que ter mais estudos, tem que ter serviços voltados para essa população. Então, só dando um exemplo, né? A Laura pode até contar melhor que eu, mas serviços de financeiros para a população CDE é uma tragédia, assim, porque você tem cartões de crédito com muita tarifa, com regras completamente difíceis para uma pessoa com baixa escolaridade entender, um sistema feito para poucos e bons, assim, que entendem aquele sistema, e você tem 60% da população muito pouco atendida. Então, isso é uma falha de mercado clara, e que a gente vê isso muito no dia a dia das nossas pesquisas. Então, acho que o livro era também trazer essas histórias e compilar numa narrativa um pouco mais ampla, né? E aí o segundo ponto que eu queria falar é que, apesar dessa invisibilidade, apesar das dificuldades do dia a dia, apesar dos dados claramente falarem de desigualdade nesse Brasil, essas famílias estão muito, muito engajadas na construção da sobrevivência delas. Então, assim, a gente também tem uma militância até de desconstruir muitos estereótipos e muitos preconceitos, do tipo, as pessoas não estão em casa esperando receber ajuda do governo caindo do céu. O que eu mais conheci foram pessoas de baixa renda que vendem o que tiver, produz salgado, vai na rua vender o que tem. Então, assim, as pessoas são muito engajadas na construção de um modo de vida delas, e falta assim, tanto parte do governo, como o terceiro setor, como o mercado, conhecerem mais esse público e adequar ofertas de serviços e coisas que possam também facilitar a vida delas. Então, acho que é só um preâmbulo mais geral, assim, sobre esse público. E eu acho que agora eu poderia começar a falar um pouco do que a gente viu que mudou, né? Então, o que mudou, que é mais interessante? Bom, acho que o argumento principal do livro é que existem mudanças estruturais que estão acontecendo no Brasil, e que, apesar da crise, elas não se perdem. Então, existem conquistas que a classe CDE tiveram nos últimos 20 anos e que constituem ativos que, no longo prazo, dão muita resiliência para essa população. Então, quando a gente fala de educação, por exemplo, quem se escolarizou, quem terminou o ensino médio ou entrou no ensino superior, não perde o diploma por causa da crise. E se você teve acesso à geladeira, a um carro próprio ou uma casa própria, dificilmente você vai vender sua geladeira para pagar suas contas. Então, tem muitos ativos que as pessoas ficam. E isso traz muita resiliência na hora da crise econômica. E isso é uma história que a gente conhece pouco, né? Então, a ideia do livro era trazer um pouco essas reflexões. Não significa que não tenha crise, mas significa que tem um lado cheio do copo que a gente pode dar uma olhada com um pouco mais de carinho, assim. Então, uma das mudanças que a gente viu muito são mudanças na renda e na posse de bem das pessoas. Só para vocês terem uma ideia, entre 95 e 2015, a renda dos 25% mais pobres aumentou 88%. E a renda dos 25% mais ricos aumentou 25%. Então, só nisso a gente já entende o quanto que as populações mais pobres do Brasil aumentaram a renda muito mais do que as populações de classe média alta.
Isso significa diminuição da desigualdade, significa acesso a uma série de serviços e bens que são muito novidade para muita gente. E aí tem um outro dado que eu gosto muito de trazer, que tem um capítulo específico sobre renda e posse de bens que eu gosto muito, que fala, por exemplo, que em 95, 41% das classes CDs tinha geladeira, e em 2015, 95%, então quase universal, né? Então, o aumento de penetração de bens que são muito considerados muito básicos para classes altas foi muito brutal. E o interessante é que, assim, a gente às vezes fala, porque consumo de bens, né, parece uma coisa fútil. Ai, nossa, a pessoa está se importando com comprar uma geladeira. Gente, vocês já ficaram um dia sem geladeira? Quando acaba a luz e a geladeira queima e tem algum problema, assim... É uma coisa muito estrutural você ter uma geladeira em casa, entendeu? É uma coisa muito estrutural você ter 2 camas separadas, para uma mãe com o esposo e os filhos dormirem em camas separadas. Isso parece muito banal para quem nunca teve problema sério de acesso à posse de bens no Brasil. Mas essa não é a realidade da maioria da população. A maioria da população conviveu os últimos 20 anos lavando roupa na mão, porque não tinha máquina de lavar. E agora essas pessoas têm. E aí, quando a gente foi perguntar um pouco do que mudou na vida das pessoas, a gente tem histórias incríveis, assim. Tem uma entrevistada que eu gosto muito, que começou a ter mais tempo para se dedicar ao negócio dela. Ela faz salgado, faz doce para festa, para fora. E antes ela passava de 2 a 3 horas por dia lavando roupa na mão. Era uma família de 4 pessoas. E hoje em dia, ela comprou uma máquina usada da irmã dela, que foi, tipo, no ano passado, assim, que ela comprou a máquina. E o tempo que ela economizou lavando roupa na mão impactou muito a renda da família e o tempo que ela passava com o filho. E para quem é mulher, sabe o peso do trabalho doméstico que tem. Então, você ter bens básicos, tipo uma geladeira, que você não precisa cozinhar mais todo dia, mas você cozinha e estoca a geladeira, estoca a comida na geladeira, faz uma grande diferença em trazer mais igualdade no trabalho doméstico, principalmente. Tem esse caso dessa família, que os pais e os filhos dormiam todos na mesma cama. E aí, a partir do Bolsa Família, a família conseguiu pegar um crediário nas Casas Bahia e comprou uma cama de casal e um beliche para os 2 filhos. Então, você separa, é uma questão assim, até de saúde da família, você ter ambientes mais salubres em que os pais não dormem na mesma cama que os filhos, né? Acho que são exemplos, assim, tem milhares de histórias. E tem uma coisa que também sempre me toca quando eu vou a campo, que eu já cansei de entrar em casas de entrevistados, de pessoas que não tinham sofá. E a pessoa dava a única cadeira da casa para mim, para eu fazer entrevista, morrendo de vergonha ali no meu caderninho, e a pessoa conversava comigo de pé. E quando as pessoas passam a ter acesso a um bem tão simples como um sofá, né? A gente tem aqui tantos sofás, a gente esquece que eles não são óbvios para todo mundo. A pessoa pode chamar a gente para ir para casa dela, pode reunir a família, traz um conforto. E as famílias, como eu falei, elas estão muito engajadas em trazer esse conforto para os filhos, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu gosto muito de lembrar um pouco dessas histórias de campo quando a gente conversa com as pessoas. Um outro item que eu acho super bom retomar também é o acesso à educação. Então, tem dados impressionantes de acesso à educação no Brasil nos últimos 20 anos. A gente tem uma série de problemas de educação e a gente ainda vai falar deles. Mas, assim, a gente sabe que educação é o básico, né? Como eu estava conversando com... Cadê a Margarida? No começo da conversa ali, é o que aumenta a produtividade da economia, da sociedade, é o que gera melhor oportunidade de emprego, é o que garante redução de desigualdade. Então, investir em educação foi uma grande diferença na vida dessas classes CD nos últimos anos. Então, só para vocês terem uma ideia de números, assim, eu trouxe alguns números só para ilustrar. Em 95, 1/3 das crianças estavam matriculadas no ensino infantil. E hoje em dia, 81% dessas mesmas crianças estão no ensino infantil. Então, você levar... Isso no Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Então, você levar pré-escola para família significa você liberar a mãe para poder trabalhar, para poder cuidar dos outros filhos, para poder cuidar da casa, ou enfim, o que ela quiser fazer com o tempo dela. Mas é também uma medida de redução da desigualdade, né? E quem é mãe que tem filhos pequenos sabe o peso que você ter uma creche ou um ensino infantil, um lugar que você possa deixar seus filhos, que muitas vezes recebem alimentação, recebem cuidados básicos, tem um médico ou uma cuidadora que olha aquela criança. Então, a partir do momento que você insere aquela criança no sistema escolar, ela passa a ter acesso a uma série de outros serviços que estão articulados. Por exemplo, serviços de saúde. Então, se a criança está com um problema na escola, em teoria, mas acontece muito na prática,
problemas de saúde, ela pode ser encaminhada para uma OBS, ela pode receber uma visita de um médico do PSF, porque ela entrou no radar do serviço público. Então, inserir as crianças na escola também faz com que as pessoas sejam visíveis para os olhos do Estado. Isso não é nem um pouco trivial, né? Quando a gente está falando de regiões muito distantes dos grandes centros, as pessoas são completamente invisíveis. Então, essa entrada representa muito mais do que só acesso ao ensino infantil. E quando a gente olha outra ponta do sistema, ensino superior, a gente vê uma inclusão da ordem de, por exemplo, em 95, nós tínhamos mais ou menos 87 mil pessoas de classe CDE no ensino superior. E em 2015 são 2 milhões de pessoas de classe CDE que estão no ensino superior. Então, é um número que aumentou 24 vezes. Assim, uma massificação muito grande do acesso ao ensino superior e que representa capacitação, qualificação profissional para milhões de pessoas que antes não tinham acesso a esse tipo de serviço. E isso, em termos de país, de produtividade, enfim, impacta muito, né? Ainda que a gente tenha também, ainda falta muita gente para incluir. Maria, só uma coisa, isso também se correlaciona com outro ponto que você falou do sofá, da cadeira, que é a coisa da felicidade, da autoestima, que a gente estava até conversando um pouco lá embaixo, né, Thaline, sobre isso. Ou seja, tem outros impactos na vida da pessoa, além desses impactos mais práticos ou econômicos, vamos dizer assim, tem essa coisa da autoestima das pessoas e da felicidade. Você não poder receber gente em casa, realmente não poder socializar ou não ter condições, isso realmente impacta. Como também você ficar excluído do ensino superior e da própria escola mesmo, também tem esse outro impacto mais subjetivo, né, na vida da pessoa. Eu gosto muito, eu acho que esse ponto é super legal, porque eu gosto muito de jogar com esse jogo da visibilidade e invisibilidade, sabe? Acho que quando você adquire bens básicos, você pode chamar as pessoas para uma casa, para sua casa numa festa, você entra de alguma forma num mundo visível, num mundo legítimo. Você tem legitimidade, você existe perante o mundo, sabe? E essas coisas têm uma carga simbólica muito grande, né? Para quem esteve sempre excluído do sistema, você adentrar um pouco ao sistema das diversas formas possíveis, seja entrando na creche, no ensino superior, ou tendo acesso a bens de consumo, ou trabalhando num emprego formal, é uma legitimidade que se coloca e uma existência que se propõe para a pessoa. É muito filosófico isso, para além da economia. Não, na educação, esses saltos que foram observados, então, é aquilo que eu disse, o que a gente está chamando de mudança estrutural é essa, não entrando tanto na discussão, né, assim, do que é estrutural, mas é uma mudança na ordem de grandeza, exemplos como esse que a Mariel deu, né? Na educação básica, as crianças mais pobres das classes CDE, a ordem de acesso, a ordem de grandeza de acesso delas era 25%, 30%, 35%, a distância para as classes AB era enorme. E hoje essa distância é bastante pequena, em alguns casos ela até é inexistente. Isso no acesso. Aí tem uma coisa interessante que acho que você vai falar, mas que as pessoas se indagam assim, pois é, mas eu só ouço falar que a qualidade da educação é péssima. Eu sobreouvi o que você falou, mas o que é ensino, né? Me desculpa até estou aqui sobreouvindo. Pois e aí a gente sempre tem uma lembrança daquele passado distinto no qual, assim, a gente fala, puxa, mas a escola pública é de uma qualidade tremenda. A minha avó, o meu avô, o meu tio, não sei, eu frequentava a escola e a qualidade era muito melhor que a de hoje. Pois é, mas os pobres iam à escola? Eu sempre pergunto, tudo bem, mas qualidade para quem, cara pálida? Né? Então tem esse aspecto, já a qualidade do ensino é fundamental, acho que a Mariel vai falar mais disso, mas não pode existir aumento de qualidade sem existir aumento de acesso. Como é que nós vamos aumentar qualidade se a pessoa não tem acesso, né? Então isso é bom pontuar. Até pelos professores. Quem eram os professores nas escolas daquela época? Eram nossas mães, nossas tias. Interessante. Pessoas que também tinham sido melhor formadas. Exato. E é o grande gap hoje, a formação do professor que vai refletir no ensino. Sem dúvida. Mas é importante notar, além disso que você falou, que sem esse aumento de acesso, não há como discutir esse aumento de qualidade. Né? Porque nós tendemos a generalizar a nossa experiência como classes A e B. Tipicamente, aliás, como classe A. Né? E nós achamos que todo mundo tem uma vida semelhante à nossa, e nós não atentamos para o fato de que era bem diferente para esse mundo dos invisíveis que a Mariel ressaltou, né? Eu estava
inclusive a Ana Carolina, estagiária nossa, está fazendo um estudo comparativo entre Peru e Brasil, em diferentes aspectos. Este livro é tão interessante. Vocês conhecem livros parecidos em outros países da América Latina, pelo menos? Eu não sei se vocês comunicam com outros pesquisadores ou... Eu comunicar com os pesquisadores, eu me comunico, eu não me vem à mente nenhum livro exatamente com essa cara. Talvez, é provável que tenha, né? Mas eu realmente não conheço, assim, com essa... No Peru, que eu conheço um pouco, o mesmo fenômeno existe, e provavelmente em Colômbia também. Colômbia, certamente. E em um grau na Bolívia também. Mas que... essas ideias de vocês têm que ser mais articuladas, porque representam uma mudança no mundo, em nosso mundo, pelo menos na América Latina. Gilberto, você tem alguma observação? Você terminou? Sim, mas não, ainda tem coisa para falar, mas se vocês quiserem abrir Eu que atrapalhei. Muita história. Nem lembro mais onde a gente estava, mas bom, educação, só fechando a parte de educação, essa questão da qualidade, eu acho que o Lauro já falou tudo o que precisava, assim, primeiro a gente precisa incluir para depois aumentar a qualidade, né? E quando a gente, e isso é um desafio, assim, de qualquer sistema que enfrenta um processo de massificação. Então, quanto mais pessoas você coloca dentro do sistema, tende a cair a qualidade se você manter o mesmo nível de recursos, pelo menos por um tempo. Depois, com mais investimento, pode-se aumentar a qualidade do ensino. Mas isso que você falou, das nossas mães, nossas avós, nossas tias serem as professoras, hoje em dia já tem um outro perfil de professor de escola pública, pessoas que tiveram outra formação, mas que estão dando aula para mais pessoas. Então, é difícil dizer, né? Mas é o que você está falando, tem que ser uma etapa de cada vez. Uma etapa de cada vez. Ampliou, então agora vamos melhorar. Qualificar. Exatamente. Seria interessante comparar com outras, como o nome disse, mas com outras experiências, inclusive de países, experiências antigas, por exemplo, quando a Europa massificou a educação, eu não sei se ela massificou primeiro com baixa qualidade, massificando e depois subindo, ou não sei. É uma pergunta que eu faço. Seria interessante ver isso. Não sei se é válido. Eu queria só fazer um comentário também que os professores, né, dessa nova geração, por assim dizer, são muitos também filhos da classe CDE que tiveram acesso ao ensino superior. Né? Porque a carreira do professor de escola pública, a gente sabe como é. Difícil você ter filhos de classe A e B fazendo uma licenciatura, encarando ser professor, né? Então o perfil do professor também mudou nesse sentido, né? Até são oriundos dessas mudanças estruturais no ensino, inclusive superior, né? O perfil do professor de escola pública hoje no Brasil é uma pessoa de classe C. Né? Então, são estudos diversos que apontam para essa mesma direção. Então, é um desafio mesmo, você pegar pessoas que só recentemente tiveram acesso à educação, formar para ser professor e que tipo de educação que eles conseguem passar adiante. É um desafio estrutural mesmo, né? E tem uma outra questão que eu acho super interessante discutir, que é uma questão que eles chamam de cultura escolar. Então, quando você coloca massivamente populações de classe C, CDE dentro da escola pública, existe um choque de cultura que não é trivial. E isso tem, assim, muitos estudos sobre preconceito, dificuldade e uma série de questões. Então você vê famílias que têm outras dinâmicas, outras estruturas, e quando você coloca essas famílias dentro do sistema escolar, não necessariamente essas culturas estão tão compatibilizadas. Né? Então, essa questão da cultura escolar é um dos temas mais estudados em sociologia de educação, políticas públicas de educação, como que você afina um pouco essa cultura comum, porque a escola precisa de uma cultura comum para ela funcionar. Enfim. Deixa ela continuar e terminar. Como vocês preferirem. A gente, assim, eu ia passar um pouco por todos os mas temas, né? podemos Tem fazer digitalização, tem... Todo mundo está interessado nisso, muita gente tem perguntas, gostaria de ouvir você. Tá, legal.
Então, acho que eu vou passar pelos próximos temas, tá? Só para contando um pouco dos eixos dos livros, os temas que a gente trabalhou no livro. Tem um outro tema que eu gosto muito de discutir, que é o tema da inclusão digital. Então, assim, o que a gente viu nos últimos 20 anos também foi uma inclusão massiva, via internet, via computadores, via celulares, mesmo para as classes altas, né? Então, 20 anos atrás, quem que tinha celular aqui? Ou era aqueles tijolões absurdos. Mas para as classes baixas, isso também impacta muito no dia a dia. Então, para vocês terem uma ideia, em 95, 2% das classes CDE tinham celular, e em 2015, 87%. É quase uma universalização. Ainda que os celulares variem de acordo com qualidade e tudo mais, basicamente todo mundo tem celular no Brasil hoje. Isso não é trivial. E algumas das histórias que a gente ouviu de campo mostram muito essa diferença desse acesso à internet e celulares na vida das pessoas. Então, um exemplo que a gente ouve muito quando eu vou para campo, enfim, em bairros periféricos, é a centralidade que a internet e a TV a cabo tem nas casas. E aí vem aquele discurso, né? Não, porque a pessoa não tem nem, sei lá, água encanada, mas tem internet e tem TV a cabo. Porque isso é um absurdo, porque as pessoas não sabem gastar dinheiro. E aquele senso comum que a gente conhece, né? E isso, assim, quando você entende a lógica das pessoas, gente, as pessoas são extremamente racionais. Eu me admiro muito com a racionalidade das pessoas quem às vezes está de classe A, B e não entende. Quando você tem um bairro periférico, que você não tem nenhum equipamento de lazer, as ruas são perigosas, tem boca, enfim, problemas de tráfego na sua rua, como é que você mantém os seus filhos dentro de casa? A criança vai fazer o que dentro de casa? Ela fica na internet, estudando, tendo acesso a filmes, livros, coisas de outros países, acesso a desenho para criança. Então, há uns anos atrás, se você tinha aquela criança na rua, com aquela preocupação da mãe, que tinha que olhar o filho e tudo mais, hoje em dia essa criança está segura dentro de casa. Gente, eu vi isso 200 vezes. Toda vez que eu fazia campo era a mesma história. Gosto de pôr TV a cabo, internet, porque manter os meus filhos dentro de casa, eu sei que eles estão lá e eles estão seguros. Para uma mãe, a coisa mais importante do dia dela é saber a segurança do filho. E isso é um mecanismo muito racional, na verdade, né, de você gerenciar os seus recursos. Então, isso é um exemplo de uma coisa que às vezes a gente não lembra que existe, a importância de você ter internet e TV a cabo, enfim. Outra coisa que a gente vê muito, importância para os estudos. Então, como é que você, um pai ou uma mãe de classe baixa, que muitas vezes não terminou o ensino fundamental ou o ensino médio, como é que eu apoio meus filhos nos estudos? Como é que eu vou ensinar matemática, química para o meu filho se eu não sei essa matéria? Eu não sei, às vezes, nem ler, nem entender, nem navegar na internet. Então, você garantir uma internet, um computador dentro de casa, é você garantir que os seus filhos estudem para o Enem, na época do vestibular, que façam revisões de prova no YouTube. Isso a gente ouviu muitas histórias assim também. Tem um belo depoimento no livro sobre isso, né? Tem. Qual que é o da menina que estudou para o Enem? Pelo YouTube, né? Pelo YouTube. Tem essa moça, eu não lembro o nome dela, mas ela tem 19 anos, ela é daqui da Zona Leste de São Paulo. E ela estudou sozinha para o Enem, com vídeos no YouTube, e conseguiu uma bolsa de 100% no ProUni. E hoje ela estuda engenharia de produção numa universidade particular. Uma pessoa que mora em Guaianazes aqui, que jamais teria a oportunidade de ter acesso a outras fontes de estudo, biblioteca pública ou mesmo um professor tutor que pudesse auxiliá-la no reforço escolar. Ela conseguiu isso via internet. Então isso é um ótimo exemplo, assim. E tem uma outra coisa que a gente sempre vê também, que é a internet como fonte de renda para muita gente. Então, o que eu conheço de pessoas que têm blog, que vende cosmético, que usa o WhatsApp para vender coisas, isso aumenta muito a renda das famílias. Inclusive, eu tenho um caso que eu adoro, que é que ele intitula o Uber do Ovo, que ele usa, ele é um vendedor de ovo de uma comunidade aqui na Zona Norte de São Paulo. E ele trabalha só pelo WhatsApp. Então, os clientes dele têm o WhatsApp dele, ele fica o dia inteiro ali gerenciando, faz as rotas com o Waze, qual que é a rota mais econômica para ele. E ele gerencia o negócio dele no WhatsApp, no Waze, vendendo ovo. Ele não pode sair de muito vendendo ovo. Porque o carro dele, ele comprou o carro dele num rolo, e aí ele não pode sair do bairro, porque o carro dele não tem placa. Esse caso é uma figura, ele se intitula o Uber do Ovo. Mas enfim, é muito interessante, né? E acho que os dois últimos temas que eu queria trazer para debate, para reflexão com vocês, e o Lauro também pode ajudar se quiser, porque é mais a expertise dele, a questão da habitação e da inclusão financeira. Então, falando de habitação, basicamente o que a gente vê é que as classes CD estão morando melhor.
Tem muito problema? Tem problemas sérios, estruturais. Acho que a habitação, de todos os problemas que o Estado não investiu nos últimos 20 anos, é um dos piores, assim, os mais críticos. Mas quando a gente olha os dados, as pessoas estão morando melhor. Então as casas, por exemplo, tem menos pessoas por cômodos, o material das casas está melhor. Quando a gente pega dados de PNAD, você vê uma substituição massiva de casas de madeira por casas de alvenaria. A curva faz assim, a alvenaria faz assim, a madeira faz assim. Então assim, você tem uma qualidade melhor dos materiais que as casas são feitas. E eu acho que uma política que eu também quero muito trazer em debate aqui é o Minha Casa Minha Vida, que para a população CDE foi uma grande mudança, né, nessa possibilidade de acesso a casas melhores. Teve uma importância econômica no momento de políticas anticíclicas na época da crise de 2008, mas ela também representou ganhos reais, assim, em termos de qualidade de vida para a população CDE. Tem uma das entrevistadas que eu conversei, que ela mora hoje aqui em Osasco, em São Paulo, e ela é imigrante nordestina, saiu do Nordeste com 12 anos para vir para cá trabalhar como empregada doméstica, e ela não queria pagar aluguel, porque ela via o sofrimento da mãe dela de ter sido despejada quando ela era criança, então ela preferiu morar numa ocupação. E essa ocupação ficava embaixo de uma rede de tensão da Eletropaulo. Então vocês imaginam o que é você viver numa casa de madeira, embaixo de uma rede de alta tensão, que o medo e o perigo do incêndio era constante na vida dessa pessoa, e tinha sérios incêndios lá na região, até que eles conseguiram se organizar politicamente, criar um movimento de moradia popular do bairro deles. E aí, quando entrou Minha Casa Minha Vida, teve um convênio com a Prefeitura de São Paulo, de Osasco, e eles conseguiram unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, e hoje eu fui lá na casa dela, entrevistei ela, um prédio super bonitinho, tem problemas, já teve problema de tráfico de droga lá no condomínio, mas eles conseguiram expulsar os traficantes, e hoje eles estão um condomínio super organizado, sabe? E a diferença de você morar numa rede de alta tensão, numa casa de madeira, com esgoto, a céu aberto, e você ter acesso a políticas estruturantes, né, de acesso à moradia. Então acho que é uma reflexão muito legal. E por fim, acho que inclusão financeira. Laura, se quiser complementar, por favor. Um dado que sempre me chama a atenção, 39% das pessoas da classe CDE tinha acesso à conta bancária em 2011, nem há tanto tempo assim, e hoje em dia 59% tem acesso. Então também aumentou muito o acesso de pessoas à conta bancária. E por que isso é importante? Porque conta bancária significa inclusão em vários aspectos. Você sair da invisibilidade, você ter acesso a cartão, você ter acesso a crédito, você poder, enfim, tem uma série de benefícios que vêm desse acesso ao mundo financeiro. Inclusive a microcrédito também, o que a gente vê muito é a mudança que o microcrédito possibilita para os empreendedores de baixa renda. Então você tem ali o seu negocinho, tem um empreendedor que ele trabalhava, ele é de Recife, ele trabalhava como instalador de cabo de internet na comunidade, porque a Vivo, a TIM e a Oi não têm interesse em ir para uma favela e instalar cabo de internet, então eles criam seus próprios empreendimentos nesse sentido. E ele pegou um empréstimo com o Crédito Amigo e depois com o Banco do Nordeste para conseguir aumentar o negócio dele. E ele dobrou o número de clientes a partir desse empréstimo em um ano. Então, às vezes, um empréstimo que no valor era um valor relativamente baixo, R$2.000, ele conseguiu expandir o negócio dele e dobrar o número de clientes. Tem também uma questão de legislação aí. Nos anos mais recentes, foi aberta a possibilidade das pessoas de baixa renda se inserirem no sistema financeiro através daquele processo de MEI, né, o microempreendedor individual. Isso também fez uma diferença louca para essas pessoas que fazem salgadinho em casa. E aí assim, a possibilidade de inclusão no MEI assim, até prostituta dá para pôr lá. Tem assim, a lista, é curiosíssimo de ver essa lista. Assim, catador de resíduo reciclável, gente que dá banho em cachorro, passeador de cachorro, tudo pode ser incluído no MEI. Eu queria só aproveitar esse ponto interessante, o caso do MEI. O MEI tem tudo a ver com a formalização, né? A gente até fala disso no livro. Mas só pegando esse gancho, Mariel, eu acho que a inclusão financeira é um bom exemplo para salientar que essas mudanças, elas perpassam vários e vários governos.
Por exemplo, uma conta interessante é que as pessoas têm hoje acesso e uso, por consequência, de serviços financeiros mais próximos. Isso para a gente é uma banalidade, porque nós temos uma multiplicidade de agências bancárias ao redor. Quando se vai para a periferia, isso não é verdade. Então, canais de distribuição de serviços financeiros alternativos às agências bancárias tradicionais são muito importantes. Aí, um exemplo interessante de algo que começou ainda no final dos anos 90, ainda durante o governo FHC, creio que FHC 1 ainda, era FHC 1, são os correspondentes bancários. Eu não sei quantos sabem o que é isso. Um exemplo mais prático e fácil de entender são as lotéricas. 80% do Bolsa Família, que nem existia à época, né, mas que a versão anterior do Bolsa Família, que era o Bolsa Escola, era pago através dos correspondentes bancários. Então, a efetividade do Bolsa Família, criado alguns anos depois, ela só, na verdade, se materializou a partir da existência desses canais de distribuição de serviços financeiros que surgiram desde os anos 90 e que tem uma série de razões por detrás, que envolvem, inclusive, os modelos de negócio do setor privado, envolvem a legislação que demandava que o Bolsa Escola fosse pago na localidade na qual o beneficiário residia, e que envolve a tecnologia já existente, no caso, aí nesse meu exemplo específico, da Caixa Econômica. Então, repare que são vários atores envolvidos, atores do setor privado, governo, e atores e políticas públicas propriamente ditas, né, separando aqui a política pública do governo, no caso o Bolsa Escola e o Bolsa Família. Né? Então, tem uma dinâmica e muito interessante que se criou uma verdadeira indústria. Nos anos, eu me lembro que a gente fez muita pesquisa sobre esse tipo de agente, que é o correspondente bancário, com o Banco Mundial, os estrangeiros achavam interessantíssimo esse modelo brasileiro e que viabilizava, como eu disse, o pagamento de, por exemplo, de um serviço de transferência de renda como era o Bolsa Família. Então são coisas conectadas, né? São soluções conectadas e atores conectados nessa história, né? Acho que só pegando o gancho do Lauro e passando para o meu último ponto da exposição, que então, mas por que mudou, né? O que a gente vê de tanta... Por que aconteceram todas essas mudanças que a gente falou? E acho que o ponto do Lauro é exatamente esse, assim. Foram vários fatores. Foi uma combinação de fatores que passou por fatores econômicos, políticas sociais, fatores de mercado e até fatores demográficos que impulsionaram essas mudanças nas classes CDI. Então, fatores econômicos básicos, você tem uma estabilização da moeda, controle da inflação, plano real, crescimento econômico, então a partir de 2003, 2004, quando a gente teve o boom das commodities, quando teve aumento da formalização, do emprego formal, do emprego em geral, essas coisas impactaram muito o acesso, por exemplo, a bens de consumo. Né? Então, se você tem uma renda estável, você consegue comprar um bem de consumo, fazer um parcelamento. Teve melhoria no acesso ao crédito, então isso também impactou muito o bem de consumo. Salário mínimo, aumento real do salário mínimo, que foi também uma política do governo, né? Assim, do Estado, não sei, que agora está sendo revista. Mas acho que o que eu mais gosto de discutir são as políticas sociais, porque eu acho que nesses últimos 20 anos, independentemente do governo, existiu um olhar muito cuidadoso assim, para onde o país está indo e como que a gente pode investir em melhores políticas de acesso a uma qualidade de vida melhor. Você está dizendo que a democracia funciona? A democracia funciona, graças a Deus. Não funciona para todo mundo da mesma forma. Né? Eu acho que eu sou bem crítica em dizer assim, que eu acho que a democracia é muito melhor do que a gente tinha na época da ditadura militar, sem dúvida. O que a gente aumentou de acesso à educação, saúde, enfim, todos esses aspectos, sim, são ganhos da democracia. Mas acho importante pontuar que a democracia não funciona para todo mundo, da mesma forma. Então, polícia que entra na favela matando a população negra não é democracia. As populações não têm acesso a direitos civis como populações brancas de classe média têm. E a gente não pode esquecer isso. Então, acho que é só sempre lembrar um pouco de qual população que a gente está falando. O Brasil é muito heterogêneo. Né? Então, enfim... Eu acho que tem essa deficiência, mas, assim, tentando pegar essa sua frase otimista aí, com certeza. Sim, né? sim. Assim, inequivocamente. E a razão é simplória. Pobre vota.
Pobre vota, né? E ao contrário do que se imagina, vota repetidas vezes, há evidência que vota racionalmente. E tem voz. Exatamente. Assim, claro que a gente está discutindo, é possível, como a Mariel falou, é possível criticar, falar de melhorias, mas não é sem razão que essas transformações aconteceram nesse período, que começa, nosso livro aborda a partir de 95, até porque era muito complicado analisar uma série de dados na época de inflação muito elevada, né? Mas esse corte temporal, não por coincidência, exatamente, ele está todo inserido nesse período democrático. Talvez se a gente pegasse 20 anos anteriores a isso, por exemplo, de 1970 a 1994, os resultados, do ponto de vista das classes CDE, seriam possivelmente outros, a despeito do crescimento econômico médio que provavelmente deve ter acontecido. Na década de 70 a gente sabe que é uma década de crescimento bastante elevado, né? Década de 80 não, mas isso não foi concomitante a um processo inclusivo como se verificou a partir do período democrático. Cresceu, mas não dividiu o bolo. Exatamente. Então, para mim... Esse senhor teve uma pergunta. Desculpe, o senhor teve uma pergunta? Não, era só fazer um questionamento, porque assim, quando você colocou aí a época no passado esse pobre, eu sou um exemplo vivo disso, né? Porque eu, quando fui na década de 60, né? Com mais de 60 anos, eu ia com um quichute doado, com um papelão embrulhado para não molhar meu pé. E eu sobrevivi. Então, assim, eu lembro que naquela época, no primário, né? Eu não via muita diferença das pessoas que estavam lá com relação à classe. Então, eu acho que pobre ia assim à escola com uma condição diferente, mas eu acho que ia assim, pobre ia à escola, e eu sou exemplo dos centros urbanos, talvez. Do sertão não ia. Obviamente, porque, como eu tenho mais de 60, então eu tenho a possibilidade de colocar essa experiência, né? Mas eu acho que o seu, assim, não querendo, obviamente... Eu era pobre mesmo. Entendi. Então, assim, não, eu acredito. Mas a única coisa que é muito interessante, que a literatura assim, tem muitos artigos escritos sobre isso, sobretudo ligados à economia comportamental, etc., a gente tende a generalizar muito fortemente a nossa própria experiência. Então, você está generalizando... Eu convivia com a molecada. Sim, mas E assim, o uniforme dado naquela época no grupo escolar ainda era uma forma de... Não, a minha colocação não é para questionar aqui, não é polemizar. Eu só estou colocando que na época de 60, assim, 60, entendeu? A gente tinha essa... E o universo era parecido. Dificilmente você tinha escola privada... E era a escola onde a média do pessoal. Mas era só para colocar isso, para dizer assim, pobre também estudava. Mas era menor quantidade. Ah, sem dúvida. O contexto era diferente. Mas Você acabou? Gilberto, ilustre. Obrigado pelo convite. Mais uma vez estamos aqui. Queria cumprimentar os dois autores que estão aqui, a Mariel e o Lauro. Eu li o livro, se eu não lesse, o Lauro me matava. Vou ler, eu contrato uma Marcola para acabar com você. Aí eu falei, eu vou ler. Eu li inteiro e li de novo, porque o livro é difícil, é muito número. Vocês tiveram um trabalho, quanto tempo demorou para fazer? Nossa, gente, mas uns 8 meses. Foi bem rápido, hein? É um livro muito... Mas vale mais de uma pessoa, né? Não, eu sei, mas eu digo, é um livro muito consistente, tem muitos dados, então eu quero parabenizar pelo trabalho. Na verdade, quer dizer, o que eu assim, de uma maneira muito rápida, para os outros poderem, obviamente, falarem também, eu não sou um estudioso, um teórico, né, um cientista social como vocês são. A minha experiência é que eu estou na periferia há 50 anos na casa das pessoas. Isso que você está fazendo aí como casos, assim, eu faço todo dia. Por quê? Porque eu sou médico. Quem é que entra na casa do povo sem bater na porta pela porta dos fundos?
Dona fulana, estou entrando. Ou é o padre, o pastor, ou é o médico. Não tem outro que entra assim. O médico ainda entra, por enquanto. E a polícia entra, mas entra chutando a porta e derrubando tudo, dando tiro. É diferente. Então, a gente eu convivo com essa realidade há 40 e tantos anos como médico de periferia e como agitador de movimento social de periferia, que eu sempre fui e quero morrer sendo. Eu conheço a realidade. O que vocês estão colocando no livro é verdade, é real. Né? Eu diria que eu vou fazer uma reclamação que vocês não puseram a saúde aqui, fiquei entristecido. Abre um livro só para a saúde. Se vocês toparem, a gente entra na jornada. O programa de saúde da família foi um avanço. Não é só a saúde da família. O SUS é a maior reforma de Estado que eu acho que o mundo teve. Nem a revolução do Lênin lá, do Mao, não sei o que, fez uma reforma do Estado tão ampla, tão profunda e tão grandiosa como o Sistema Único de Saúde brasileiro fez. Eu também já reclamei, viu? Quem conheceu, falando para o senhor tem razão, eu também fui pobre, filho de um balanceiro de usina e fui estudar. Mas aquilo era 30% das pessoas que estudavam, os outros não andavam. Então, vejam só, na saúde é a mesma coisa. Quem deu base para isso tudo aqui foi a Constituição de 88. Foi aquele grande movimento de redemocratização que escreveu aquela lei, que começou, então, a criar as políticas públicas lá. Com o Collor foi aquela coisa trágica, que o Collor é trágico, né? Ele é patético, né? Mas depois veio o Itamar. No governo Itamar a gente já começou a ver o SUS, pelo menos, vou falar pelo SUS, educação tenho menos experiência, um pouco mais na habitação. Nós conseguimos, já no governo Itamar, lançar as bases da municipalização. E conseguimos aprovar em 2000 a emenda constitucional que vinculou a verba da saúde. Pronto. Deu estabilidade para o sistema. Né? Hoje o SUS faz 480 milhões de consultas ano e 4 bilhões de procedimentos médicos ano no Brasil. 11 milhões de internações. É uma coisa... e faz com pouco dinheiro. Não tem dúvida que a vida da população, do ponto de vista de assistência médica, melhorou e melhorou muito. E também nos dados que vocês colocaram aqui. Eu assino embaixo isso aqui que vocês estão falando, da melhoria de vida da população. Eu acho que depois da questão da Constituição, o que materializou isso economicamente foi a estabilização da moeda, o plano real. Se não tivesse havido aquilo, né, tantos votaram contra, né, xingaram, falaram que era o pesadelo não sei o quê, no final aquilo deu base, né, para que nos dois governos Fernando Henrique, eu me lembro, eu comprei as coisas que eu tenho hoje, comprei ainda naquela década de 96, 97, 98, quando teve o plano real, que a economia estabilizou, eu consegui, como médico, comprar umas coisas que eu tenho até hoje, uma casa, não sei o que e tal. Então o plano real deu um empuxo, né? E esse empuxo serviu para depois as políticas sociais que tiveram segmento, fizeram essa transformação que vocês falaram aqui. Isso é real. Para encerrar, eu quero dizer o seguinte: quando o Lula deu aquele freio de mão nele, lá no programa de governo, um mês antes da eleição, lembra? Ele deu aquela puxada, o carro deu um cavalo de pau assim, ele despropôs tudo que tinha proposto a vida inteira e propôs continuar com a estabilização da economia, etc. e tal. Aquilo foi uma coisa que ajudou a tirar o Brasil de uma situação de gargalo. E ele deu continuidade ao processo econômico, na minha opinião. Depois eles pegaram, né, eles começaram a fazer as coisas foram sendo legais, o mundo ajudou, o Brasil vendia muito, etc. e tal, aquilo deu aquele empuxo para cima e houve toda essa situação de melhora que vocês escreveram aqui. Aí eles ficaram tão extasiados com aquilo que meteram os pés pela mão, fizeram um monte de lambança, desgraçou a economia inteira e a gente acabou caindo no fosso que nós caímos de 2015 para cá. Né? Muitas dessas conquistas estão sendo perdidas. Muitas. Você fala, a pessoa não vai, a geladeira e tal, mas se a geladeira dela quebra, ela não consegue comprar outra. Então, há uma perda real. Né? A nossa luta é para que essa perda seja a menor possível, para que a gente continue melhorando passo a passo a vida do povo. A minha experiência maior é na saúde
Eu conheço como melhorou, você vê a mortalidade infantil, o que aconteceu com a mortalidade infantil no Brasil, né? Veio para níveis quase que de Europa, quase um dígito. Tem lugar no Brasil que é um dígito. Eu me lembro na década de 80, Norma, 86, 87, que a gente militava, como milita até hoje na Zona Leste, em São Miguel Paulista a mortalidade infantil era 80%, quer dizer, era por 1.000 nascidos vivos, era uma coisa maluca, era maluco. Hoje está, né, deu uma subidinha agora, mas está estabilizada ali, 14, 13, no estado de São Paulo um pouquinho menos, em alguns lugares do Brasil mais, mas isso é dado real, né, que eu trago como contribuição. Vou ler de novo, vou estudar de novo, se tiver mais dúvida, vou partir para cima de vocês para perguntar, tá bom? Para isso. Você queria falar? Eu quero fazer uma pergunta, um exercício de vocês, né? Porque o recorte temporal de vocês foi 95 a 2015, né? Que é quase esse período democrático nosso, parece ser um pouco o nosso período de ouro, assim, né? De desenvolvimento econômico e social. De 2015 para cá, como Natalini disse, a gente teve uma degradação, vamos dizer assim, né? Mais um processo de impeachment, problemas econômicos graves. E essa semana passada teve uma professora, Rosa Pinheiro Machado, da Universidade Federal de Santa Maria, que publicou um texto na Folha de São Paulo sobre uma pesquisa que ela está fazendo chamada Da Esperança ao Ódio, que é uma pesquisa na periferia de Porto Alegre que conta como que rapidamente a periferia de Porto Alegre migrou o voto do PT e da percepção desses benefícios sociais que teve, creditados muito ao PT, né? No imaginário das pessoas, como isso mudou rapidamente para um voto de ódio e principalmente lastreado no Bolsonaro. Né? Sei que não é o tema da pesquisa de vocês, mas um exercício do respaldo e do estudo que vocês fizeram nesse período, como que vocês avaliam o momento que a gente está e as consequências políticas disso agora? Eu queria entrar na sua colocação. Trazer uma observação que eu tenho feito. Eu moro na periferia sul da cidade de São Paulo há 25 anos e eu vi, do mesmo jeito que o Natalini, que a gente troca muita figurinha aqui, eu vi acontecer isso que vocês descrevem aí e vi, e não só porque eu moro lá, mas também porque tenho tido ao longo desses anos todos uma atuação grande na questão socioambiental naquela região. E eu estou observando uma coisa agora, mas assim, a minha observação desses últimos tempos, que me preocupa muito, no sentido de o que está acontecendo agora, tudo isso que foi adquirido. Né? Eu vejo assim, muitos dos pequenos comércios que se estabeleceram nessa afluência das classes C e D estão fechando. Estão fechando. O desemprego nessa região periférica em que região não é diferente. Onde mora a senhora? Na região da Guarapiranga, Zona Sul. O desemprego lá não é diferente, as taxas de desemprego não são diferentes das taxas de desemprego no resto da cidade ou no resto do país. No entanto, eu vejo a circulação de, por exemplo, de carros último tipo, assim, não tem mais gente de classe C e D que anda com aquele calhambeque estrupiado caindo aos pedaços com a porta amarrada. Não tem mais. Né? Outro dia eu passei por uma situação assim, eu precisei voltar para minha casa atravessando uma favela mesmo, numa piramba grande, uma ruazinha muito estreita, com uma calha no meio, porque quando chove tem do lado de um dos lados, a quantidade de carros estacionados e a qualidade dos carros era muito impressionante. Todos muito melhores que o meu, né? Então, então
tem uma circulação. Primeiro, assim, tem um problema grave de habitação, tem uma qualificação das habitações, lá tem um problema grave de habitação, que é o estabelecimento em cima do manancial da nossa cidade, né? Isso é uma questão mais grave. Mas, é assim, a gente vê que tem uma circulação de dinheiro nessa periferia que não corresponde àquilo que a gente está entendendo como a crise que nós estamos vivendo, como as perdas que nós estamos vivendo. De onde vem esse dinheiro? Então, juntar um pouco com isso, assim, o que está apontando, o que está aparecendo agora, depois de todo esses ganhos que a gente teve, né? Como é que o que está acontecendo, como é que essa população que teve que tem uma grande resiliência, que galgou vários degraus dentro da vida social do país, o que ela está fazendo agora para sobreviver? E de onde vem essa afluência que eu estou vendo com o meu olho? Eu vejo, por exemplo, os vários forrós que tem ali nos fins de semana, muita gente que congrega, que faz festa, que não sei o quê, esses carros, essas coisas. O que é isso? Para onde estão indo? Posso aproveitar, já que vocês estão nesse ensejo, eu também vou nesse mesmo ensejo de vocês. Assim, meu nome é Ailton Santos, ou se não, posso? Sim, sim. Eu sou Ailton Santos, eu sou professor, pesquisador e ativista. Sou vinculado hoje à Faculdade de Saúde Pública, aqui da Universidade de São Paulo. E eu vinha, não sabia se ia conseguir chegar no horário, porque eu estou vindo justamente de um lugar, que é justamente na Zona Sul, que é o extremo, que é o Jardim Mitsutami. Que em condições normais eu demandei agora de vir para lá, e não era o horário de pico, demorei quase 3 horas, isso porque eu tive que descer antes de chegar. Assim, várias questões foram apontadas aqui, mas assim, eu já fui convidado outras vezes para participar aqui, às vezes já tive até a felicidade de palestrista aqui, eu coloquei naquela época e volto a colocar. Eu olho a minha volta e eu só me identifiquei muito com o discurso, com o estudo e o trabalho que vocês fizeram, que foi os dados que vocês emprestaram da classe C e D. E eu venho aqui, eu vejo que para quem vocês deveriam, e por favor, com toda humildade e parcimônia, assim, eu estou ouvindo vocês replicar algo que eu vejo no meu dia a dia. Então, assim, eu poderia estar respondendo primeiro a sua pergunta. Primeiro, a gente não tinha espaço nas quebradas para se encontrar. Os únicos lugares que você tinha eram esses botecos, porque eles têm a autoestima dele, são as heroínas da periferia, que eu sempre chamo, são as heroínas, mais do que têm a sua perspectiva. Então, eles não tinham espaço para encontrar, nem físico e nem para acomodar. Então, os únicos lugares eram os botecos. Que hoje, como qualquer negócio, e hoje, por uma questão de segurança, não é privilégio meu falar isso, eu quero deixar muito claro, mas eu estou sempre entre os 100 ou 200 ativistas ameaçados do país, porque além de participar do Comitê contra o Genocídio da População Pobre, Preta e Periférica, trabalho com refugiados e imigrantes pretos que estão chegando em São Paulo. Então, quando você faz esse levantamento, essa observação que é verdadeiro, a pergunta é assim, é eles que querem ou é o sistema que quer? Porque você vai comprar um carro, você tem todas as facilidades. Então, se cria um desejo que, diferentemente das bebidas e dos cigarros, que você coloca lá, por favor, não fume, não beba, porque tem consequência, no consumo, não aparece lá, não é para você que ganha, a sua grande maioria, um salário mínimo. Então, o desejo, da mesma forma que se manifesta na quebrada, nas comunidades, se manifestam também aqui, e por uma questão de segurança, eu sou obrigado a viver na região, e a pergunta que eu mais ouço por parte da polícia, que é uma outra questão que eu discuto, é o que eu estou fazendo aqui. E por quê? Para que por um mentecapto,
É uma pergunta simples, mas para mim, que foi uma das razões que me fez me acender para poder ver esse mundo diferente, que foram os estudos, eu falei, pera um pouquinho, não é uma pergunta simples. Então, da mesma forma que você vê essa ascensão, esse desejo de se manifestar nas quebradas, e você consegue olhar com o quê? Com que de mais alento para eles é ter a casa, é comprar seus bens, é comprar seu carro porque é status quo. Isso é verdadeiro? Se eu for nas quebradas ou nos shoppings aqui cercados, de Higienópolis que eu passei em frente agora, vai estar cheio com outro público. Só que a gente já está tão acostumado com essa imagem que a gente já nos surpreende, acha que é verdadeiro. E a quebrada não. Primeiro isso. E uma coisa que me chama quebrada, assim, os dados que envolvem o maior encarceramento do país, que normalmente é o preto, é o pobre, uma das questões que envolve hoje as drogas, 85% das pessoas que são presas para comprarem coisas para justamente superar esse status quo aí dos bens, consumir e comer. Então, a gente tem uma dinâmica que a droga não para. Então, e a droga, eu vejo a polícia caindo lá, faz toda aquela questão e me preocupa que já, desde o momento que foram mortos 2 soldados da rota, vocês se preparam porque vai ter uma reação em relação a isso? Então a minha pergunta que eu jogo primeiro é o seguinte, então assim, fechando, para não tomar para a gente participar, porque eu sempre me olho, eu sempre estou estranho na faculdade, estranho no lugar que eu resolvi vir. E eu acho que o que me preocupa às vezes, e eu vou apontar aqui, é que pessoas, instituições, como é o caso que eu tenho maior respeito, não só pelo senhor, mas pela instituição, eu queria que a gente, nessa discussão, ao invés de a gente travar aqui na Ceará, que eu venho tranquilo sair da faculdade aqui da USP, vim caminhando, por que a gente não transfere isso? E a gente vai ver uma outra realidade, gente. Desculpe. Eu gostaria de ouvir a sua pergunta, porque tem outra... Desculpa, perfeito. Não, a minha pergunta é o seguinte, assim, essa ascensão, ela está se dando, maravilha, se deu, mas ela vai continuar, porque o desejo foi criado. Agora, a pergunta que a gente só vai de que forma eles vão? Através de emprego, instrumentalização ou, na sequência, as drogas? Eu queria só fazer uma colocação para complementar a questão do endividamento populacional com essa ilusão criada do consumo. É isso que... Na pesquisa teve alguma coisa referente à atuação de milícia, no caso. Que acho que é uma coisa bem... Eu comentou, por exemplo, da importância das pessoas terem a TV a cabo em casa. Eu sei que você sempre tem aquela falado da Sky Gato, aquelas coisas, isso daí é tudo coisa de prática de milícia, venda de água, material de construção para entrar. A gente vê muito isso latente na cidade no Rio de Janeiro. Se aqui em São Paulo tem essa atuação também, se nesse levantamento teve esse tipo de verificação no caso. Eu tenho uma pergunta para vocês. Eu vivi 6 anos, morei 6 anos na Venezuela. Em outra época, eu conheci bastante a Argentina em outra época. Havia grandes auges de consumo, tanto em Venezuela como na Argentina. Olha como estão agora. Como se defende? Como se defende as conquistas realizadas neste povo da periferia, que é uma conquista muito valiosa, mas tem certa fragilidade. Ótima pergunta. Esse me funciona, meu papel. Eu acho que eu queria responder, não sei se eu vou conseguir responder tudo, porque também não sou especialista em todos os temas que foram propostos, mas tem um tema que me chama a atenção muito, que é essa... Acho que teve um tema que a gente não abordou, 2 temas que a gente não abordou no livro, saúde. A gente, por uma série de escolhas, a gente não abordou o tema da saúde. E o tema da segurança estava na lista. Eu lembro que a gente não abordou, né? E segurança pública, né? Que acho que é uma grande mudança que a gente vê nas periferias nos últimos anos.
Infelizmente, ela não é uma mudança positiva, então, assim, ela também não tinha muito a ver com o argumento geral do livro. A gente está olhando uma parte da história, a gente não está olhando tudo, a gente não está contando a história de todas as periferias do mundo, a gente está contando histórias muito específicas, né, que a gente viu a partir dos dados. Mas tem outras histórias, tem histórias de segurança pública que tem muita pesquisa. Tem um pesquisador que eu acho ele brilhante, o Gabriel Feltran, que é um pesquisador do UFSCar, que ele estuda exatamente essa mudança qualitativa que aconteceu nas periferias. Ele tem uma tese da expansão do mundo do crime. E essa expansão do mundo do crime é exatamente essa tese de que houve uma mistura de fronteiras entre o que era considerado legal e ilegal nos últimos anos. Então, para quem lembra por vivência própria ou por histórias da divisão simbólica que existia nas periferias nos anos 80 entre os trabalhadores e os bandidos, né? Então, quando entrava a polícia batendo, não, esse aqui é trabalhador, esse aqui é trabalhador. Isso é uma divisão simbólica que orquestrava mesmo a vida cotidiana das pessoas nesses espaços. Entrava com a carteira de trabalho ou com o documento, e que a tese dele é que houve uma mudança, uma mudança nessas fronteiras, assim, elas misturaram muito mais. Hoje em dia você tem muito mais dificuldade de dizer o que é legal, o que é ilegal, por uma série de processos, desde globalização, novos mercados ilegais e fronteiras que se dissolveram, mas ele chama atenção para esse processo. E o que isso impacta na prática? Que você tem muito mais presença do mundo do crime em todos os espaços. Você não tem mais aquela eu gosto de dar esse exemplo, assim, porque você tem uma opção. As pessoas falam muito isso, assim, porque a pessoa optou pelo mundo do crime, como se fosse um caminho que você opta. E tem espaço que o mundo do crime já é parte da sua vida de uma maneira muito orgânica. Então, é o seu primo que vende umas coisas no rolo, é o seu tio, o cara que comprou um carro na feira do rolo e que vende o Uber do ovo. Esse cara, ele é um criminoso, ele é legal, ele é ilegal, é muito mais fluida essa fronteira. Inclusive para a própria questão da expansão das drogas. Então, o tráfico entrou pesado na periferia nos últimos 30 anos. Assim, isso é uma questão, são dados. Não tinha, o que existe de comércio internacional hoje em termos de cocaína, não tinha isso nos anos 70. Você tinha outro tipo de bandidagem. Tem uma série de estudos que falam sobre essa bandidagem tradicional. Então, eu acho que muitos desses processos que a gente vê são permeados por essas fronteiras de legalidades e ilegalidades, e principalmente crime organizado entrando como um gestor da lógica desses espaços. Então você não pensa mais periferia hoje em dia sem pensar a lógica de gestão que é pautada pelo tráfico de drogas, que tem uma lógica muito complementar das milícias. Então, em São Paulo, pelo que pouco que eu entendo, a gente não tem uma atuação de milícias tão forte quanto no Rio, apesar de que existem milícias, mas elas não dominaram todo o espectro da vida cotidiana nas periferias como é no Rio. Mas aqui a gente tem um fenômeno que é o PCC, que é um monstro e que poucas pessoas entendem a dimensão desse negócio aqui, entendeu? Então, é um movimento de pacificação, basicamente, do mundo do crime, de racionalização e de organização, e que eu acho fascinante como que se organizou tão rapidamente um movimento que é único e que tem como... E como se organizou? Vários... Sim, tem um processo de racionalização muito interessante, assim. Se você tinha final dos anos 90, muita guerra de facção, essas facções perceberam que faz muito mais sentido elas se unirem e fazer um monopólio daquele produto, daquele bem, do que ficar brigando entre si. E aí você tem um crime organizado. Isso começou muito em parte também com movimentos de cadeia. Então, a partir do massacre do Carandiru, esses movimentos já eram organizados, mas o massacre do Carandiru colocou um pouco de pólvora nessa fogueira aí, e começaram movimentos de organização. O PCC começou como um movimento de organização dentro das cadeias, para a melhoria de qualidade de vida. E se tornou uma outra coisa, que hoje em dia é um movimento de crime organizado que tem conexões internacionais, e basicamente eles estão dominando não só o mercado de São Paulo, mas estão se expandindo para o Brasil inteiro. E as consequências políticas disso a gente não tem ainda muita dimensão, porque a gente sabe que tem um monte de deputado ligado ao PCC, e como que essas pessoas estão votando no Congresso, ou nos congressos, ainda é um mistério, porque é uma coisa muito ali do submundo ali, que é difícil ter informação. Muitos prefeitos do entorno, em São Paulo também, engatando um pouco nessa questão assim, da melhoria da qualidade da vida das famílias, das mães, das mulheres, eu gostaria de lembrar que por causa dessa atuação toda no tráfico de drogas e atuação sistemática do PCC, etc., a ampliação
dimensão do encarceramento de mulheres, e especialmente de mães de família, é imensa. Eu tenho trabalhado com essa questão, é assim, os presídios femininos estão lotadaços, está cheio de mulher lá presa, com suas famílias soltas em casa, né? E a grande maioria são mulheres, jovens, negras e presas por tráfico. Presas por tráfico. Acho que só 80%, né, acho que só complementando esse ponto seu e respondendo talvez a tentativa de responder a sua pergunta, eu acho que uma dos fatores geradores desse fenômeno do PCC é a política de encarceramento massivo que ocorreu no governo do estado de São Paulo nos últimos 20 anos. Então, assim, se nos final dos anos 90 você tinha lá aquele policial que fazia vista grossa para o menino passando ali um papelote, não sei o que lá, fazer aquela vista grossa, depois da política de encarceramento massivo, a regra era, todo mundo que faz isso vai para a cadeia. E aí você teve uma explosão absurda do número de encarcerados, sem condições de oferecer, enfim, uma ressocialização adequada para essas pessoas, que causou esse monstro que a gente não sabe muito bem a dimensão do PCC. Mas assim, só tentando agilizar um pouco a discussão e respondendo algumas perguntas, eu acho que... É a pergunta dele que eu queria conversar, porque... Tem muita gente aí que pediu carona, mas a pergunta dele é a mais importante. Eu vamos só queria responder a deixar dele. como referência biográfica do Gabriel Beltrán, tem um livro muito legal chamado Irmãos, que é a história do PCC, que ele escreveu de um jeito não acadêmico, né, que é para contar mesmo essa história. É muito bom esse livro. Posso tentar? Olha, assim, eu sei que é frustrante, mas assim, nós não cobrimos segurança no nosso livro. E a gente sabe como esse assunto é indissociável das classes CDE. Acho que a Mariel fez vários comentários, né, até foi interessante, mas realmente é uma opção porque não havia no nosso grupo ninguém que é especialista nesse assunto, né? Então, em que pese o fato de que nos vários assuntos que nós abordamos, o tópico segurança surgia, o que mostra a importância disso, né? Foram muitas perguntas ao mesmo tempo, daí você me ajuda aqui, mas começando então pela sua. Olha, eu conheço o paper lá da Pinheiro Machado. Realmente esse é um assunto que está sendo estudado nesse momento, né? Não tem condições de você dizer, você dizer exatamente por a que devemos o fenômeno Bolsonaro, o bolsonarismo advém do quê? Certamente são muitas variáveis. Agora, uma frase que você falou foi a seguinte: você falou, olha, vocês estudaram o período de ouro da nossa democracia, mas são 20 anos, a nossa democracia não tem tantos anos assim, né? Então são 20 sobre quanto, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? De fato, nós vivemos um momento complicado, né? Acho que antes de... como eu te falei, do ponto de vista metodológico, era muito, até porque a Maria, eu sou economista, Maria é socióloga, né? O Maurício, antropólogo, a gente uniu várias pessoas e nós queríamos explorar dados, que é a primeira parte do argumento para todos esses assuntos, educação, habitação, inclusão financeira, inclusão digital e posse de bens, tinha que mostrar que mudou, que isso era o que a gente mais via na nossa frente no dia a dia. Isso tem a ver com a sua questão. Mas repara que assim, não havia como a gente assim, abordar todos os assuntos, né? Crítica, né? Não, claro, não. Mas deixa eu só te esclarecer o seguinte: então, esse período ele não se deve a uma escolha assim, com um viés, como alguém me disse uma vez, para publicar um artigo, você faz o viés de publicação, né? Você escolhe um período para conseguir publicar o artigo. Não se tratou disso, mas sim que antes, de fato, a existência da inflação pré-95 bagunçava muito o coreto dos dados. Esse é um primeiro dado. Segunda coisa, nós paramos em 2015, o livro foi escrito, começou a ser escrito em 2017. Então os dados disponíveis para várias coisas eram em 2015. A outra razão técnica é que eles mudaram a PNAD, o jeito de calcular o dado em 2016, e aí nós preferimos cortar em 2015. Para alguns dados seria possível atualizar. E aí, eu me lembro muito bem, eu estava na Universidade de Colômbia e apresentei um draft desse livro lá. E claro que todo mundo falou assim, mas vai falar de coisas boas nesse momento, né? Isso era 2018 já.
vamos pensar o agora. Claro, eu acho que isso é bastante importante. E agora como é que fica, né? O que é a minha resposta para você? Os dados que saíram depois, em algumas dessas variáveis, por exemplo, os dados de educação, mostram que não houve, até porque seria estranho se já tivesse havido, descontinuidade nenhuma, né? O Maurício até acho que apresentou esses dados. Então, essas variáveis de educação, que você vai ler no capítulo 1º aqui, até tem uma leve melhora. Então a curva, não houve mudança nenhuma de curva com dados de 2016 e 2017. Então o pessoal que estuda educação não vai dizer que os dados mostram uma piora até 2017. Então isso é uma coisa importante, porque se a geladeira, Gilberto, se a geladeira estragar, ele não compra outra, mas a geladeira está lá, né? Primeiro mesmo a velha está lá. E a outra coisa que a gente tem que entender que aí tem uma palavra que nós repetimos aqui algumas vezes, mas que tem um peso muito forte para essa população, que é a resiliência. Uma série de transformações que aqui foram mencionadas, elas aumentaram a resiliência. Por exemplo, esta geladeira, que é verdade, pode estragar, mas ela aumentou sensivelmente a resiliência porque ela pode, por exemplo, alavancar pequenos negócios. Por exemplo, uma pessoa que vende salgado, como a Mariel entrevistou, ela precisa da geladeira para guardar as coisas. O computador e as tecnologias, essas novas tecnologias, elas são um outro exemplo interessantíssimo disso. Isso significa, assim, aí em economês, significa o seguinte, que tem uma sensibilidade menor dessa população a PIB. E isso é uma coisa muito interessante. A sensibilidade, mesmo, eu não estou dizendo que se o PIB for catastrófico durante anos a fio, nós não corremos o risco até de um retrocesso. Mas a tamanha é a magnitude em várias coisas que nós detectamos aqui, e coisas fundamentais, que isso é pouco provável. É claro que é possível, porém é pouco provável. Possível claro, mas é pouco provável. Agora, sobretudo por causa dessas duas coisas que eu te falei, resiliência advinda de várias coisas, assim, a variável que melhor prevê o seu nível educacional em vários países é o nível educacional dos seus pais. Pela primeira vez nós vamos ter pais mais escolarizados, filhos de pais mais escolarizados. Então isso tem um efeito inercial positivo a despeito dessa conjuntura de curto prazo. Então isso só para falar da educação. E na questão dos bens, que não piorou, inclusive, vale ressaltar. Não sei o que vai acontecer com os dados de 2018, tá? Assim, mas até 2017 não houve piora. Mas de vez em quando, por exemplo, eu leio assim, eu vejo um dado de aumento de extrema pobreza. Saiu bastante a partir de uma publicação da Oxfam. É verdade, houve um. Mas quando você olha a série é assim, né? Extrema pobreza fazendo assim, ó. Vou usar a mesa aqui, ó. A série faz assim, bate aqui na mesa, ela aumentou mesmo, ela está aqui. Mas ela saiu daqui, onde está esse meu dedo. Né? Então, aí tem um viés de publicação também dos próprios jornais, né? Que notícia ruim vende mais. Então, só para... Maria, não sei se você quer falar alguma coisa, só uma coisa rápida. Claro que se não tiver emprego, aí tem a ver com o que você falou, se não tiver a qualidade da retomada, depende, obviamente, de uma retomada de emprego, né? Em que pese, insisto, a resiliência e a sensibilidade menor a PIB. Isso é notável. Sensibilidade menor ao PIB significa o seguinte: o nosso PIB está xoxo, decresceu, a gente teve a pior recessão, tecnicamente falando, a pior recessão em termos de PIB da história. E você pode ter certeza que isso não teve um efeito como havia, por exemplo, na década de 70, na população de baixa renda, por conta dessa série de mecanismos que cria resiliência. Deixa eu dar um exemplo prático: o Bolsa Família. Se um Bolsa Família numa cidade pequena lá do Nordeste, se cada mês a pessoa vai lá e recebe R$80, R$100, isso tem um efeito, inclusive, na economia local, muito interessante. Tanto é que tem tentativas de adaptação do Bolsa Família até para alguns estados americanos, porque a transferência de renda, o dinheiro é gasto no mercado. Então é uma conjugação interessante de transferência e de uso do mercado também, né? Um comentário bem rápido, já te passo, Mariel, sobre o endividamento que você falou, né? Esse é interessante, de fato é um fato. Entretanto, e aí a Mariel participou dessa pesquisa também, nós fizemos em 2016, foi até o momento que a gente estava juntos, os coautores desse livro, quando essa ideia do livro ficou mais forte.
nós estávamos fazendo uma pesquisa justamente sobre a criação de perfis dos usuários de serviços financeiros das classes CDE, exclusivamente. E aí uma coisa que sempre incomodou, que nós temos aquela visão que, quando nós falamos da população mais pobre, é como se existisse uma categoria, né? Uma categoria analítica chamada o pobre, como se não houvesse uma diversidade de perfis. E aí o pobre é aquele que está super endividado, que está com 25 cartões dentro do bolso, cada dia usando um. Isso é verdade para uma parcela da população, é isso que mostrou essa nossa pesquisa. Havia 3 perfis dentro das classes CDE, nós criamos ali, a partir dos dados, apenas 1/3 da população se enquadra nesse perfil. Os outros 2/3 são ou conservadores ou extremamente planejados. Se você quiser, até eu te mando os slides dessa pesquisa, são dados públicos. A gente fez até vídeos, né? Foi legal que às vezes a gente faz dados, faz um monte de dados, aí um vídeo tem um impacto maior, né? Nós temos um vídeo com depoimento das pessoas onde você enxerga bem cada um desses tipos. E veja, se eu fizer uma pesquisa dentro da classe média, em meio à classe média, talvez eu vou chegar na mesma conclusão, que 1/3 são malucos gastadores. 1/3 dos pobres, na nossa estimativa, também são gastadores. Por que seria diferente, né? Por que na classe média tem todo tipo e para pobre tem que ter um tipo só? Não, tem vários tipos diferentes lá também. Então o endividamento, resumo da ópera, é verdade que existe uma questão do endividamento, porém isso existe com essa nuance que eu acabei de descrever. Para alguns e não para todos. Para muita gente houve sim um maior acesso a esses serviços que geram mais resiliência. Existe a solidariedade também. Eles dividem o Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um dado que não é à toa que uma das inovações básicas do microcrédito é o chamado grupo solidário. Os empréstimos são contraídos em grupo. Na experiência do Banco do Nordeste, por exemplo, são 2 milhões de pessoas só na experiência do Banco do Nordeste de microcrédito urbano. 2 milhões e 100, para ser mais preciso. 80% na seguinte modalidade: as pessoas pegam o empréstimo em grupo. Se um não paga, os demais pagam. Exatamente o que você descreveu. 80% de 2 milhões, né? Estamos falando de 1.600.000 pessoas, num modelo que aparentemente está funcionando bem. E não só aqui, né? Sim. Começa na Índia, né? Em outros lugares também. Posso fazer uma pergunta, já pegando a carona nessa questão de inclusão financeira, né? Que vocês falaram que 59% da população CDE está dentro do sistema financeiro, né? É isso. Hoje é 70, mais ou menos. 70? Tá. Vocês acham que com esse boom de contas digitais, de bancos digitais, isso vai ter algum impacto nessa inclusão financeira das classes CDE? Ou é irrelevante nesse contexto? Ou aumenta a desigualdade também, né? Olha, eu fiquei pensando nisso. É uma boa pergunta. Te confesso que eu sou mais otimista. Assim, eu acho que porque assim, convenhamos, estamos falando o status quo não é exatamente promissor, né? Então dizer que vai ficar pior, haja maneiras de ficar pior. E aí, basicamente, assim, esse é um setor, aí é um pouco a praia que eu tenho pesquisado agora. Esse é um setor que é mais ou menos assim, o resumo. Ninguém sabe muito bem como é que os bancos vão continuar existindo, eles vão continuar provavelmente existindo. Ninguém sabe muito bem como é que vai ficar isso. Só que todo mundo que estuda isso sabe que vai ficar muito diferente. Entendeu? Ninguém sabe como, mas vai ficar muito diferente. Na prática significa o quê? Essas tecnologias já mudaram completamente a lógica disso. Você não precisa mais do banco para ter acesso ao serviço financeiro. Sim. Isso mundo afora. E essa é interessante que aí junta política pública, junta governo, junta o setor privado, porque esse tipo de inovação não existe sem esse conjunto de atores. Deixa eu te dar um exemplo concreto. O Bolsa Família, por exemplo, certamente tem que ser, e já existem, enfim, pelo menos existiam algumas ideias de digitalização do Bolsa Família. Ou seja, todo o processo de pagamento do Bolsa Família ser feito digital. Isso aumenta a segurança, diminui o custo de transação da população mais pobre, porque ela tem que andar muito mais do que nós. Você imagina que se você pagar R$10 para fazer um saque, para sacar 100, é 10%, né? 10 sobre 100. Seria o equivalente a gente, para quem for sacar
né, tirar do banco 10 mil reais e pagar R$1.000. Inconcebível, né? Mas são os mesmos 10%. Significa que os pobres são penalizados com os custos de transação muito mais elevados. Estes, provavelmente, eu não sou inocente de achar que o mercado resolve todos os problemas de maneira nenhuma, mas eu acredito que haverá melhorias e algumas coisas já são bem concretas. Né? O papel de algumas fintechs na inclusão hoje já é relevante. E tem até foco na periferia. Isso, exatamente, porque elas estão exatamente tapando buracos. Né? Então eu acho que é um exemplo e cria resiliência, essa é uma coisa interessante. Porque o crédito, não para os malucos gastadores, mas o crédito para os 2/3 que não são malucos gastadores, o crédito é uma forma de resiliência em momentos de crise. Daí o meu argumento que a sensibilidade à economia é menor para os pobres hoje do que era no passado. É muito interessante o que vocês estão dizendo. No livro, a sociedade está se reorganizando em linhas de mais complexidade. A sociedade é mais complexa agora. Voltando à minha pergunta, como você sustenta esta complexidade? Bom, eu acho que... Isso é mais difícil para você. Não tem resposta, gente. A gente pode debater ideias. Mas realmente esse é o desafio que é um desafio. Assim, eu acho que o primeiro passo é reconhecer o que a gente já ganhou. Então, acho que esse livro conta uma parte da história, como a gente falou, não conta a história inteira. Então, a parte que a gente conta é o seguinte: estamos melhor, estamos muito melhor. E essas conquistas são uma conquista da democracia. É importante pontuar isso sempre. Foi só o Estado Democrático de Direito que trouxe o SUS em nível nacional para 5.500 municípios do Brasil. Isso é uma conquista da democracia, a gente tem que ter isso em vista quando a gente lembra que a nossa democracia está constantemente sendo ameaçada. As eleições do ano passado foram um horror, porque a gente teve que brigar com parentes e amigos defendendo o poder do voto. É um absurdo nessa altura do campeonato. Mas assim, eu acho que a gente tem... então, essa parte da história ela é real, ela é muito positiva. Mas tem uma outra parte da história, que quem se ferra com os processos de excessiva eficiência do Estado são os mais pobres. Né? Então, quando você corta benefícios sociais, os primeiros a perderem renda ou perderem, mesmo tendo resiliência, sim, temos resiliência, mas são os primeiros a perderem essas conquistas. Eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar muito são as políticas sociais que estão em risco. Então, cortes orçamentários draconianos que foram feitos, cortes nas universidades federais, só para falar a notícia da última semana, mas assim, PEC de congelamento de orçamento de educação e saúde já foi aprovada há quase 2 anos. E a gente ainda não conseguiu ver as consequências desses cortes, mas elas vão aparecer. A gente tem resiliência, mas a resiliência não dura para sempre. Claro. Né? Então, um pouco como que a gente olha essas políticas sociais. Eu acho que uma política social que está sendo quase desmontada, tanto no nível municipal quanto em outras instâncias também, é a política de assistência social. O SUAS ainda é um sistema que está se consolidando e cada vez mais podado em termos de orçamento, e isso fragiliza ainda mais os mais pobres. Cortes no Bolsa Família. Todo mês tem algum membro do poder público, não, porque precisamos cortar o Bolsa Família. Gente, o Bolsa Família é, assim, em termos de eficiência, um dos programas mais eficientes. Teve um estudo do IPEA, que já faz uns anos, não sei se essa conta é a mesma, mas para cada real injetado na economia via Bolsa Família, você aumentava 1,96 o retorno na economia. Então, assim, é uma política que, além de distribuir renda, você ainda fomenta ainda mais a economia do país. Essas coisas têm que ser faladas, a gente tem que defender as conquistas e as bandeiras que a gente levantou nos últimos anos, né? Eu acho que... Enfim, só respondendo a sua pergunta lá do conservadorismo, eu não tenho resposta para isso, eu não sou uma super especialista em conservadorismo, mas acho que essa questão da segurança pública foi uma negligência mesmo dos governos de esquerda. É um absurdo a gente ter tido 12 anos de governos ditos de esquerda no Brasil sem uma política decente de segurança pública. A gente deixou a segurança pública na mão dos estados e os estados fazem o que quiserem. A gente podia ter reformulado, pensado em 1000 instâncias, justiça restaurativa, isso não foi feito. Dentro de um contexto de crise econômica, com uma violência inerente do Brasil, porque o brasileiro é um povo violento, a gente tem essa mito do homem cordial, a gente sabe que isso não é verdade, 400 anos de escravidão
dizem isso pra gente todos os dias. Assim, nós temos uma violência intrínseca, não estou falando que é biológico, estou falando que é uma coisa social. E quando você acaba com o crescimento econômico e as placas tectônicas se movem, eu acho que abre espaço para um discurso muito violento do conservadorismo, que é o que a gente está vendo hoje em dia. Então, acho que essas são questões que se colocam. Assim, eu não tenho muito uma resposta, mas acho que é fruto dessas mudanças, dessa crise que a gente viu nos últimos anos, e que acho que abre espaço para muita coisa. Acho que tem outras questões também, enfim, de direitos civis, de conquistas de grupos minoritários que conquistaram um espaço na legitimidade do discurso público, por exemplo, mulheres, populações LGBTs, negros e negras, e que, enfim, existe sempre uma reação, né, daqueles que perdem os seus privilégios. É uma das interpretações, não é a única, mas também acho que existe esse ponto. E a reação é muito violenta. Eu até escrevi 3 coisas aqui, assim, eu confesso a vocês que foi né, eu acho que são 3, a continuidade das conquistas, que é a sua pergunta, eu acho que você falou de agora para frente, eu colocaria a continuidade democrática, porque isso garante que os pobres tenham minimamente uma voz. A gente sabe que com todas as imperfeições que a democracia traz, mas que eles tenham pelo menos uma voz através do voto. Então, a continuidade democrática, eu coloquei mais 2 coisas, a estabilidade macroeconômica e a continuidade das políticas sociais. Eu acho que a conjugação desses 3 pilares seriam fundamentais para defender as conquistas que esse livro traz. E claro que eu acho que um enfrentamento, uma questão muito forte hoje, conforme vários falaram aqui, é a questão da segurança, né? De novo, eu insisto, nós não abordamos a questão de segurança porque nós não entendemos de segurança. Ponto. Né? Seria uma ousadia a gente falar de segurança não entendendo. A Mariel até entende bem mais do que eu. Mas eu colocaria dessa maneira, para mim, continuidade democrática, estabilidade macroeconômica. A gente vê, o senhor falou da Argentina, né? A Argentina vive uma situação, a própria Venezuela também, a instabilidade política e econômica é tal, e aqui eu destaquei a econômica talvez pelo fato de ser economista, mas talvez devêssemos acrescentar a política, porque elas são interrelacionadas, que minou, certamente, né, que acabou condicionando a própria trajetória histórica da Argentina e da Venezuela nos últimos anos. E talvez esses mesmos fatores condicionaram a trajetória do Brasil e de outros países nos últimos anos. Até um comentário aqui eu anotei quando você falou, a gente na introdução do livro faz essa observação sobre a trajetória de outros países. A gente até disse assim que a gente reconhece que o Brasil provavelmente começou a andar num caminho positivo depois de outros países. Até os exemplos geralmente citados são Chile e Coreia do Sul, né, que melhoraram bem antes do Brasil. E aí nós esclarecemos que o nosso objetivo não é fazer essa comparação, mas até porque eu acho que daria um outro livro, mas essa trajetória do Brasil enquanto Brasil, né, a trajetória brasileira. Agora, sem dúvida nenhuma, você tem toda a razão que é sempre bom ter essa visão. Porque a gente precisa saber, até para defender as conquistas, é como se fosse um mapa. Nós sabemos onde nós queremos chegar, mas nós precisamos saber onde nós estamos. E eu acho que a contribuição desse livro, modesta, é dizer onde nós estamos. Porque ignorar os fatos aqui mencionados é não saber onde nós estamos numa série de temas. Né? Sobretudo e aí você aceita pioras. Exato. Porque você não sabe como. Não, e você desenha soluções mais do que isso, dentro dos meus 3 pilares aqui, por exemplo, políticas sociais, claramente isso é um pilar, e o Brasil tem ótimos exemplos. Nós vamos desenhar políticas sociais inadequadas se nós não atentarmos por fato de onde é que nós estamos, né? As conquistas que nós já fizemos. Eu não vou chegar no lugar certo, lá no... Né? Eu vou chamar o Uber daqui, mas eu tenho que falar onde eu estou. Eu sei onde eu quero chegar, mas onde eu estou. Eu tenho que saber onde eu estou. Gilberto? Permite só um... Perdão, Gilberto. Não, por favor, eu estou aprendendo muito. Eu queria dizer o seguinte, isso que está aqui, eu vou repetir, é uma realidade. Eu parabenizo vocês pelo estudo da realidade. É bem concreto isso aqui. A gente vê isso por aí, né? Agora, há uma questão que é difícil da gente pontuar, que é a questão
do índice de felicidade das pessoas. É difícil pontuar, isso tem que ter só no feeling mesmo, né? É difícil você medir isso aí. Dizem que se mede, mas eu acho muito difícil. Então, o que aconteceu? Veio vindo, as pessoas foram acreditando no sonho, acreditando que a vida ia, e de repente houve uma quebra. O que foi que quebrou? O que começou a quebrar primeiro, na minha opinião, foi o povo sentir que as pessoas que dirigiam o país, as pessoas nas quais eles punham confiança, estavam roubando. Estão roubando muito, mas é pouco. É muito roubo, é muito desvio. A corrupção, ela se tornou um esporte nacional. E o povo, o povo brasileiro também, às vezes, quando pode, também pega, tá certo? É aquele espertinho e tal, mas não tem acesso a essas coisas, entendeu? Então viu aquilo foi uma quebra, foi uma água fria, foi um balde de água fria no sonho das pessoas. E não há país, por melhor que seja, que viva sem sonho. Então esse é um problema que eu vejo. A outra questão é que, além disso, houve a questão econômica de fato verdadeira, que foi a quebra, a crise que se instituiu aí de 2015 para cá, que virou do avesso, tá certo? A ruptura institucional com o impeachment de uma presidente, todo aquele debate, ninguém confiava mais em ninguém, todo mundo era bandidão, o político virou sinônimo de canalha, de bandido, com bastante razão. A questão econômica, aí entra uma coisa do brasileiro que é inexplicável, né? O brasileiro, ele consegue sobreviver nas circunstâncias mais amalucadas. Então, aquilo que vocês falaram, a gente anda por aí, as pessoas estão vivendo, as pessoas estão sem emprego, estão aqui, piorou bastante a qualidade de vida, mas as pessoas se viram nos 30 e dão um jeito, a criatividade é tão grande, a inteligência desse povo, né, se ela fosse melhor organizada, se desse chance de fato, seria um país, porque sobrevive na penúria. E eu queria terminar, senhor Norma, repetindo aqui meu mantra, que me preocupa até o último dia da minha vida. Eu participei da luta social nas periferias de São Paulo, mesmo nos sindicatos, onde não havia esse fator organizado da criminalidade. O peso do crime organizado na vida das cidades brasileiras é brutal. Na periferia hoje, quem anda vai ver, é só ficar um pouco lá para ver. Tem dois fatores, duas pessoas que conseguem mobilizar gente, cada um para a sua causa. Um é o líder religioso, o padre e os pastores, porque o povo tem medo de Cristo, tem medo do barco e do inferno. Então vai atrás do líder porque... Né? Então pega um padre Jaime, ele é um líder de mobilização na Zona Sul, em conteste. A Igreja Católica e particularmente os evangélicos cresceram muito, são mais disciplinados, mais organizados, são mais empresariais nas coisas dele, e tem massa, esses têm massa. O outro lado, que tem massa de uma outra maneira, ou comprando ou ameaçando, é o crime organizado. No caso de São Paulo, o PCC, o Rio, tem lá o crime organizado, o tráfico de droga e tem as milícias. Qual é mais forte? O quê? O PCC é fortíssimo. Não, é mais igreja, forte que... Não, a igreja em muitos locais, porque a igreja não tem arma. Então, em muitos locais, eu vejo o padre e os pastores fazendo acordo com o crime organizado para dividir território. Muitas vezes a mãe do chefe do crime organizado frequenta a igreja, ou é evangélica. Não, e aí ela é a ponte, ela é a diplomata que vai entre o pastor e tal, para todos conviverem ali, cada um de um jeito. Mas já vi muito pastor fazendo acordo com o crime organizado para poder entrar numa comunidade e pregar o evangelho. Sabe qual é o meu medo? Há um mês atrás teve uma apresentação magistral aqui do ex-prefeito de Medellín, o senhor estava presente. Será que a gente vai precisar chegar naquele fundo do poço que chegou Medellín para a gente agir? Não, eu acho que já está agindo, mas eles são muito mais poderosos. Não tem partido político. Polícia, brincadeira, dizer que a polícia está na periferia. A polícia faz o que é possível ali, entendeu? E é uma parte enorme da polícia, com todo o respeito que eu tenho às pessoas que são daquela profissão. Uma parte enorme está na folha de pagamento deles. Se vocês contarem quantos parlamentares no Brasil
foram eleitos pelo crime organizado. Se eu falar aqui para vocês o que eu sei, vocês caem da cadeira. É possível que vocês saibam, mas são muitos. Eles estão em todas as instâncias da sociedade, inclusive desembargadores, juízes, deputados, vereadores, prefeitos, como o senhor falou, tem vários que até foram presos. Então, esse é um problema que eu acho que pessoas que estudam a sociedade como vocês, que esse é um problema. A falta do sonho é um problema gravíssimo, que as pessoas não estão acreditando que o país consiga. A falta do sonho. Um povo sem sonho não é um povo, é um amontoado. E essa ingerência do crime organizado. Das religiões eu não vou falar, porque as religiões têm um lado positivo de acalmar as massas, dar um pouco de esperança. Então a gente precisa disso também. Eu não sou religioso, mas eu sei que isso acontece. Agora, o crime organizado é coisa do capeta. Não sei se vocês é coisa do dedo. Do ponto de vista da manutenção da democracia, que é um dos pilares que você levanta como fundamentais, vocês sentiram nas nossas pesquisas que essas famílias que ascenderam, que têm clareza a esse respeito, quer dizer, o nível de politização também melhorou um pouco ou não? Vocês chegaram a perceber isso ou não? Eu acho que assim, se eles são capazes de valorizar a democracia como... eu acho que, primeiro que esse não foi um tema muito abordado, a gente está abordando mesmo os 5 eixos do livro, então não foi uma coisa super específica. Mas a minha resposta seria que é muito heterogêneo. Assim como a gente não pode dizer que todo pobre gasta bem seu dinheiro, ou está endividado, ou sempre controlado, não dá para dizer que todas as pessoas que moram em periferias do Brasil votam pró-Bolsonaro ou pró... Assim, é muito heterogêneo. Você tem pessoas mais ou menos conectadas com essa temática. Você tem pessoas que acham que bandido bom é bandido morto, e tem pessoas de movimentos sociais que eu entrevistei que valorizam muitas conquistas de políticas sociais universalizantes. Então, não dá para dizer assim como uma regra, sabe? Eu acho que varia muito de pessoa para pessoa, situação. Eu pegaria uma frase assim, na questão da democracia um pouco na quebrada, assim, aproveitando tudo que foi falado. Né? Vocês podem discutir à vontade, mas quem decide é quem manda, entendeu? Essa é a ideia que vocês discutem, mas quem manda sou eu. E aí o Estado, por isso que quando a gente fala que rapidamente que essa população tem que valorizar esse Estado democrático, eu falo o seguinte: quem representa de fato no dia a dia o Estado para eles, inclusive com segurança, que é uma das razões. Então, além da questão, e concordo plenamente, Natalina, quem está lá na quebrada é isso. Para você entrar em qualquer lugar, você tem que discutir, que eu nem chamo, outrora eu chamava como estados complementares, estados paralelos. Hoje eu chamo como estados complementares. Isso um pouquinho, tá bom? Falar desse horário bate, né? Para mim. Palavra sua. Palavra minha, que elas... Eu gostaria de só colocar uma pergunta para nós. São Paulo reduziu a violência em 20 anos, em um ritmo 2 vezes mais rápido que em Nova York. E São Paulo é muito diferente do resto do Brasil. Eu acho que é mais complexo que vocês. Que basicamente primeiro, a polícia melhorou. Segundo, tem mais bandidos presos. Tem mais espaço na periferia ocupado. O que era espaço vazio, agora tem comércio. Comércio, um processo de pacificação. Muita gente vai para a escola. Como você disse também, muita gente vai para a universidade. As pessoas têm mais ambição.
Eu acho que eu não compro este argumento que o PCC pacificou. Eu acho que isso pode ser parte da história, mas é muito mais complexo que isso. Eu não sei se você concorda com isso. Eu sei que existem duas interpretações gerais sobre por que as taxas de homicídio em São Paulo diminuíram tanto nos últimos 20 anos. Uma explicação oficial é a versão do governo, que afirma que melhorias na polícia, na política de encarceramento massivo e no aparato policial levaram a uma melhoria da segurança pública. Tem outras interpretações de pesquisadores que estão na periferia, que ouvem outro lado da história, de que na verdade se houve um processo de pacificação devido à unificação do crime organizado em São Paulo. Eu não tenho como dizer o que é verdadeiro, assim, em termos de dados. Eu, pela minha própria formação como socióloga, gosto muito do trabalho do Gabriel Feltran, que é o principal pesquisador que está nesse debate. Eu sinto que tem uma parcela de verdade quando a gente olha esses processos que ocorrem no dia a dia, no ground ali, sabe? Eu acho que o discurso oficial é um discurso que ele pode explicar muita coisa, de fato. Quem estuda segurança pública sabe que o estado de São Paulo é uma das polícias mais bem treinadas, com melhor aparato, com melhor equipamento, assim, houve investimento. Inteligência. Tem uma inteligência boa, mas como essa inteligência também é usada, é uma coisa também bem complicada, né? A gente sabe que ainda a polícia, por mais bem treinada, bem aparatada, com equipamentos de qualidade, ainda entra matando na favela. Então, também que treinamento é esse? Eu acho que tem uma crítica que a gente tem que fazer também. Eu acho que é um pouco dos dois, talvez, assim, sabe? Mas eu acho mais interessante olhar quem está lá na ponta e tem interpretações um pouco mais voltadas também para um olhar mais crítico sobre justiça social. Assim. É a interpretação que eu tendo a olhar com mais carinho. Bom, eu gostaria de agradecer muito a vocês, realmente foi